2 de março, vencendo a cobiça. A cobiça é algo que vem diretamente da natureza pecaminosa. É algo muito difícil vencer, porque da natureza pecaminosa brotam pensamentos maléficos. Todas as pessoas do mundo têm a natureza pecaminosa. Ela não é tirada pelo batismo, pela oração, pelo estudo da Bíblia, pela conversão, só será tirada totalmente na segunda vinda de Jesus Cristo. Num piscar de olhos, segundo Tessalonicenses diz, num piscar de olhos, nós vamos nos tornar imortais, incontaminados. Vai tirar a natureza pecaminosa e vamos ser puros de pensamento e ação. Nenhuma influência pecaminosa terá sobre nós. É o mesmo ambiente que viveremos na eternidade. No momento, nós temos que lutar com a natureza pecaminosa, porque ela é algo implantado em nós pelo vírus do pecado, que é hereditário, segundo a Bíblia. Mas ela pode ser vencida e não destruída. Existem 3 pontos que nós podemos fazer por vontade própria, por livre-arbítrio, para diminuir a influência da natureza pecaminosa sobre os nossos pensamentos, que levariam a ações ruins. Então, esses 3 pontos, esses 3 segredos que a Bíblia nos dá, faz com que a gente tenha a natureza divina sufocando a natureza pecaminosa. Ou seja, quando nós vamos pensar e nós vamos decidir, vai prevalecer como primeira sugestão a natureza divina, o caráter divino, porque vivem 2 forças dentro de nós, o mal e o bem. Então, a gente só vence o mal pelo bem. Nós não temos capacidade de destruir, só Jesus vai destruir quando ele voltar. Mas nós podemos fazer esses 3 tipos de ações, que impedirá os pensamentos ruins e vai ressaltar os pensamentos bons no nosso dia a dia. Porque a cobiça é um pecado original que está ligado a esse vírus do pecado. Ele está no centro da natureza pecaminosa, no centro do nosso ser. Ele nos impulsiona a querer aquilo que nós não podemos ter, a querer e a tomar aquilo que nós não temos, que é do outro. Isso foi Lúcifer, é o pecado original lá do céu, a cobiça. Então, nós temos essa tendência. Adão e Eva queriam ser igual a Deus. E se passasse o tempo, ia querer tomar o lugar de Deus, como Lúcifer, Satanás.
Então, esses 3 pontos tome tempo para servir a Deus, depender de Deus e fazer parte da família de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Escolham hoje a quem servir, diz Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então isso é algo que você tem que fazer voluntariamente. O Espírito Santo, Jesus, está à nossa porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, Ele está oferecendo a salvação. Ele quer te ajudar nessa questão da natureza pecaminosa. Ele quer entrar no nosso coração e sobrepor a natureza pecaminosa, ensinando o caminho que devemos seguir, dando a vitória sobre essa tentação. Então, primeiro é escolher a quem servir. Não fique em cima do muro, porque o muro é do diabo. Segundo, ore diariamente e inclua Mateus 6,13, que diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação vem, nesse caso estamos falando da cobiça, especialmente da natureza pecaminosa, lógico que todos vêm, mas esse especialmente, ele é enganoso, ele é sutil. A gente consegue arrumar uma porção de motivações, de desculpas, trocando as palavras para não ficar tão feio, mentindo, dizendo: não, eu não tenho cobiça disso, eu não tenho inveja, eu não quero para mim. Mentiras, hipocrisias, e tudo isso, essas dissimulações, estão dentro desse pecado original. A cobiça. E 1 Coríntios 10:13 diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as poderá suportar, vencer. Mas para isso, nós precisamos escolher a quem servir. Porque quem vai nos livrar dessas tentações e de cair em tentações? As tentações vêm. Elas virão. De maneira mais fraca, se nós estivermos com a natureza divina em nós. E virá mais forte, se não tivermos com Deus. Então eu tenho que escolher a quem servir. E tendo a ciência de que aquela tentação não é mais do que as nossas forças. Então, outro ponto para nós vencermos é orar a Deus, para que não deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal de sermos derrotados. E Coríntios já fala que você não será derrotado se você estiver ligado à videira verdadeira. Terceiro segredo: seja regular no estudo da palavra de Deus. Salmo 119:11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como você vai guardar a palavra na sua mente
se você não ler e meditar a palavra de Deus diariamente, como que a natureza divina vai se desenvolver se a palavra de Deus não entrar dentro do seu coração? Diz que houve uma pessoa que chegou até o pastor e disse: olha, Deus não gosta de mim. Ele não fala comigo. Eu não sinto Deus encaminhando a minha vida. O que eu devo fazer? Então o pastor disse: me mostre a sua Bíblia. Ele falou: vou ver se eu acho ela. E foi até numa mala que ele tinha lá, tudo empoeirada, e pegou uma Bíblia velha, que era já do seu avô, e cheio de poeira. E disse: pelo jeito você não lê essa Bíblia. Ele falou: não, eu não leio. Como Deus vai falar com você se é dessa forma que Ele fala com você? É a principal forma de Deus falar com você, é pela palavra dEle. Se você não ler ou ouvir a palavra dEle, você vai ser derrotado. A natureza pecaminosa, as tentações virão sobre você. Então, os 3 pontos para vencer a natureza pecaminosa, a cobiça que está enraigada dentro da natureza pecaminosa, é escolher hoje a quem você servir. Escolhe e sirva. Reclame a Deus para não deixar caí-lo em tentação e livra do mal, desse mal maldito. E leia regularmente a palavra de Deus, medite na palavra de Deus para não pecar contra Deus. Jesus foi tentado em todas as coisas e venceu. E muitas vezes vemos Jesus citando trechos da Bíblia, porque ele lia o Antigo Testamento, que na época não tinha o Novo. Mas ele lia o Antigo Testamento, e pela leitura do Antigo Testamento ele venceu todas as tentações. Nós não podemos dizer que o Antigo Testamento não presta mais, porque Jesus usava o Antigo Testamento. Os apóstolos, os discípulos, os profetas usavam o Antigo Testamento e venceram só com o Antigo Testamento, crendo no Messias que viria. Jesus respondeu com base no Antigo Testamento as tentações que Satanás colocou para ele. Então, para resistir, passava noites inteiras em comunhão, orando ao Pai. Então ele veio e deixou o exemplo para nós. E em seguida prometeu poder para tornar possível a cada pessoa que tivesse uma vida de fé e obediência para desenvolver um caráter semelhante ao dele. Ou seja, dentro da nossa mente, do nosso coração, teria a natureza divina, que é um caráter semelhante ao dele. Sobrepondo a natureza pecaminosa, para que fique a tentação mais leve para nós. E a venceremos com mais facilidade. Identificaremos as sutilezas e os perigos que tem por trás de cada cobiça. Isaías 55, 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos.
Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Que maravilha! Não tem como ter medo de Satanás mandar uma tentação maior do que nós podemos vencer. Nós só vamos cair nessa tentação se não passarmos a nossa vida ligada à vida de Jesus Cristo. Termos a natureza divina em nós. Mas se cairmos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você caiu, tem solução. Se você cair, tem solução para se levantar. Faça essas 3 coisas. Escolham servir a Jesus. Ore a Deus pedindo para não cair em tentação, mas livrar do mal. E estude e medite na palavra de Deus. Este é o segredo. Estes são os segredos da vitória. Obrigado, Senhor, por isso.